queridos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui em mais um vídeo para a meditação da Palavra de Deus. Dessa vez eu pensei em falar sobre mães, né? A gente encontra na Bíblia tantas mães, né? Tantas mães que nos inspiram, as suas atitudes, o que elas fizeram, nos inspira, né? Não que você, homem, não possa aproveitar essa Palavra de Deus, porque tudo na Palavra de Deus é para nós, né? Homens, mulheres, né? O povo de Deus. Mas essa passagem de fala de mãe, eu gosto muito. E a Bíblia nós encontramos muitas mães, né? E nas suas boas ou nas suas más atitudes, e a Bíblia registra todas, Deus, nessas atitudes, Deus quer nos ensinar a ser melhores mães, certo? Nós temos a forma de Deus quer nos dar a melhor forma de cuidar dos nossos filhos, de dar conta deles, né? E Deus nos deseja orientar a cada mãe, a cada mulher, nas suas dificuldades. Há mães que passam grandes dificuldades, problemas sérios com filhos, né? Problemas de todas as esferas. E Deus deseja orientar essas mães nos seus questionamentos, na sua vida diária. E a gente encontra tudo isso na Palavra de Deus, né? E seja qual for o tipo de mãe que você é, ou mãe de muitos filhos, de poucos filhos, mães de filho adotivo, mãe de primeira viagem, né? Deus está querendo cuidar de você, né? Filho único, aquelas mães como eu, né? Que só tenho uma filha, mas Deus deseja nos orientar. Eu fico imaginando Eva, né? Eva foi a primeira mãe. Imagine que Eva teve muitas dificuldades. Foi a primeira mãe, né? Não sabia como orientar os seus filhos, não sabia, deve ter tido muita dificuldade, não teve uma mãe que lhe ajudasse, uma mãe que lhe mostrasse o que fazer, mas com certeza ela pôde ter a orientação de Deus. E é o que nós precisamos hoje. Mesmo que tenhamos uma nossa mãe, que como vó, né, a gente deu suporte a nossos filhos, mas Deus, Ele é o melhor orientador. Ele é o melhor exemplo como pai, que é de todos nós, e Ele também quer que sejamos melhores mães, né? E a mãe é a pessoa que está desde o início, né? A mãe começa protegendo o filho com o próprio corpo, né? A mãe está desde o começo, a mãe amamenta, a mãe descobre no choro do filho o que ele quer, se ele está com fome, se está com sono. Olha que coisa linda esse que Deus permitiu para a mulher, né? A maternidade é fantástico. Então eu decidi falar aqui sobre uma mulher, em poucos minutos, né? A gente tem pouquinhos minutos, sobre uma mulher que a Bíblia não registra o seu nome, a sua identidade, mas ela nos deixou um grande exemplo e é uma mãe que me inspira, né? Sempre achei interessante a mulher cananeia ou a mulher Ciro-fenícia. Quem era ela, né? Era uma mulher que tinha, a Bíblia apenas registra que ela tinha uma filha que estava possessa por um espírito maligno. Ela estava doente, ela estava enferma, né? Ela não brincava mais, ela não tinha mais alegria. O inimigo havia roubado isso daquela jovem e da sua mãe. Mas aí aquela mulher descobre que Jesus está ali onde ela precisa, naquele momento, né? Jesus diz, a Bíblia, que Jesus tinha se dirigido aos arredores da cidade de Tiro e Sidom, e que desejo dele é que ninguém soubesse que ele estava ali, mas aonde Jesus estava, todos sabiam, né? E quando aquela mulher soube daquilo, ela correu, foi ao encontro de Jesus, e aí ela fala com o mestre. Se você quiser ver, a Bíblia registra isso em Mateus, no capítulo 15, e em Marcos, no capítulo 7. Na nossa Bíblia aqui, a gente pode encontrar, e a gente encontra em várias versões, e é muito interessante essa história. E essa mulher, ela foi ousada, ela foi persistente, e exatamente essa ousadia e persistência foi que deu a vitória a essa mulher, né? Porque ela foi de encontro a quem podia realmente fazer o melhor por ela. E essa mulher, ela vai ao encontro de Jesus, e ela chega a Jesus e ela grita, né? Ela diz assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está
terrivelmente endemoniada. Há outras versões que dizem severamente endemoniada, horrivelmente, miseravelmente endemoniada. Ela estava possessa de um espírito maligno. E só Cristo poderia fazer alguma coisa por ela, né? Só que Jesus não responde. Jesus sempre respondia a qualquer pessoa que lhe pedisse ajuda. Mas naquele momento, Jesus se cala. E aí os seus discípulos, né, até falaram: mestre, ela está atrás de nós, né? Manda que ela se cale. Eles queriam mesmo que ela se calasse, ela estava fazendo barulho. Talvez até algum deles tenha dito: o mestre se calou diante de um pedido de socorro. E aí Jesus se aproxima e diz: fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Você imagina aí, você tão necessitada de algo, né, tão triste, tão abatida, pedir socorro a Jesus, e ele dá essa resposta: olha, não fui enviado para você, somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas apesar dessa repreensão, essas palavras não foram suficientes para impedir ela de chegar até Jesus. E diz no capítulo de Mateus, capítulo 15, versículo 25, diz que ela veio adorando, né? Ela adorou, e ela disse: Senhor, socorre-me. Ela poderia ter ido embora, mas ela necessitava de uma vitória, e ela disse: socorre-me. E aí, se a coisa tinha ficado difícil em ele ficar calado, e depois dar essa resposta, aparentemente uma resposta, uma má resposta, ficou pior, porque ele diz assim para ela: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Meu Deus, agora ele me chama de cachorrinho, agora foi demais. Mas não para aquela mulher, porque na verdade nos tempos daqueles tempos bíblicos, chamar alguém de cachorro era uma ofensa, né? Chamar alguém que era gentil, ou seja, um não judeu, de cachorro, era um menosprezo. E Jesus, ele mostra aqui que a sua missão era levar os pães, quer dizer, o pão, que era a palavra de Deus, somente ao seu povo, não a outras nações. Mas só que Jesus não tinha em mente ofender aquela mulher, de forma alguma. E ele até ameniza quando ele chama de cachorrinhos, né? Mas essa mulher, ela compreendeu tanto o que Jesus queria dizer, que ela usou a mesma comparação e ela diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E com aquela resposta tão determinada, aquela mulher destacou a sua fé, né? E Jesus viu a fé daquela mulher tão grande, e naquele exato momento, aquela jovem ficou curada, porque ela foi ousada, não é? Apesar dessa passagem tão curta, tão pequena, nós observamos que nós precisamos ter duas coisas. Não podemos desistir de buscar a Deus, de buscar aquilo que nós precisamos. E precisamos ser pessoas resilientes, né? Com capacidade de passar pela prova, pela dificuldade e nos reerguermos, né? Como uma mola, por exemplo, ou uma esponja, né? Que a gente aperta e de repente ela volta, depois de um processo, ela volta a ser o que ela era. Então, nós precisamos superar os obstáculos, precisamos superar as dificuldades, assim como essa mulher superou, né? E ela nos inspira exatamente porque fortalece a nossa fé, nos ensina a buscarmos a Deus e não olharmos para as dificuldades. E eu fico pensando, o que nós faríamos hoje, eu e você, se tivéssemos uma resposta como essa, né, de Jesus? Com certeza, muitos voltariam para casa dizendo: ele não faz nada não fez nenhum milagre, ele virou as costas para mim, e muitos até blasfemariam contra o Senhor. Mas aquela mulher não, aquela mulher, ela decidiu ficar ali até o momento de receber a sua vitória, e ela nos dá algumas lições, né? Em poucos momentos aqui a gente vai falar. Primeiro, quando nós estamos passando dificuldade, eu acho que você já teve essa experiência, a gente acha que Jesus não está nos ouvindo, que Jesus nos deu as costas, que Ele não está interessado na nossa vitória. A gente tem essa impressão, e eu já falei aqui em outro vídeo sobre isso. Mas lembre-se que as dificuldades nos fazem crescer, as dificuldades nos fazem fazer com que nós possamos vencer desafios. Nós precisamos olhar as dificuldades como lições a serem feitas, né, e aprendidas. E aí essa mulher,
ela não se intimida, né, diante dessa aparente indiferença de Jesus, ela não se intimidou e ela foi buscar. Então, é uma das lições que ela nos deixa aqui. Ela não ficou com vergonha das pessoas que estavam ao seu redor, dos discípulos, né, das pessoas que talvez tenham dito, cala a boca, mulher, né? Ele não te ouve, quem sabe alguém ali não tenha dito isso. Mas ela não teve vergonha, ela foi ao mestre buscar o que ela precisava. Muitas vezes a gente fica com vergonha de falar, de pedir a Deus, até mesmo em oração. E nós precisamos ver que nós precisamos levantar a nossa cabeça e não olhar para o que está ao nosso lado e clamar a quem nos pode socorrer, né? Essa mulher veio e adorou, ela passou a dificuldade, ela passou essa aparente humilhação adorando de joelhos, né? Ela adorou ao Senhor, ela buscou ao Senhor. Jesus, ele fala aqui que ele deveria primeiro alimentar os outros para poder alimentar o seu povo, né? Mas ela poderia ter ficado brava com Jesus, mas ela não ficou, ela continuou com a sua postura de reverência diante de Deus. É o que eu e você precisamos fazer, temos reverência diante de Deus, mesmo que a resposta de Deus não seja a que nós queremos, né? Essa mulher, a insistência dela, a perseverança produziu fé, e Jesus disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. O problema, a luta, quando são encarados como uma prova a ser vencida, resulta em conquista, né? E através dessa fé, ela alcançou o que ela mais necessitava. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem, né, das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O seu quebrantamento, a sua auto-humilhação foram tamanhas que o próprio Jesus, ele admirou-se dessa fé que ela teve, né? Então, essa mulher, ela nos dá um exemplo e nos inspira a sermos mulheres que possamos orar mais, que a gente leia mais a palavra, que a gente busque mais, que a gente não desista, mesmo que tudo pareça contrário ao que nós precisamos, mas o Mestre está com os seus olhos sobre nós. Então você, querida, de repente, que está me ouvindo, né? Jesus, diante dessa mulher, não teve mais o que dizer, né? Ela acertou em cheio o coração misericordioso de Cristo e ele deu a sua vitória. Então, se você sonha em ser mãe, não desista, busque, né? Busque, porque ele deseja nos entregar a vitória. A maternidade, ela é maravilhosa, ela muda completamente. Filho é bênção e ele muda completamente a vida de uma mulher, em todos os sentidos, né? Então, a gente nunca pode deixar de buscar ao Senhor através de nossos filhos. Você deve ter ouvido já, quando diz assim, que quando nós estamos de joelho, para os nossos filhos estarem de pé, né? Tem vários tipos dessa frase, mas é isso. Enquanto estamos de joelho, os nossos filhos estão em pé. Enquanto buscamos a Deus, pedimos pela vida deles, ensinamos, damos um ensinamento, não é só nós orarmos, nós temos que ter a atitude de ensinar os nossos filhos a serem adoradores, e isso deve ser feito logo na tenra idade, né? Nós precisamos ensinar os nossos filhos de que Deus, ele é o nosso alvo. Então, Deus, ele quer nos dar a toda mulher essa oportunidade de ter um filho. Então, não tenha, talvez para muitas mulheres, filhos seja hoje um sinônimo de pesadelo, né? Muitas mães estão sofrendo dores terríveis por ver os seus filhos no mundo, mas não desista. Tenha a mulher cananeia como uma fonte inspiradora de você ter fé e de buscar o Senhor. Que Deus abençoe e que você tenha a sua vida abençoada pela maternidade. Jesus é bom, é maravilhoso e Ele quer que você cresça, Ele quer lhe dar a experiência de ser mãe, acertando ou errando, mas Ele quer que você tenha essa experiência, então busque. Que Deus te abençoe.